História de hoje. Se você vir uma casa impecável no meio da floresta, não chegue perto dela. Finalmente aconteceu, o evento que vai me fazer deletar aquele app idiota e aleatório. Lidei com uma estrada sem saída estranha na beira de uma ferrovia, uma casa assustadora com olhos pintados por toda parte e até um cara maluco com um canto de pássaro muito convincente. Mas essa é a gota d'água. Hoje de manhã eu tava entediado pra caramba e decidi experimentar o app pela primeira vez em uns meses. Apertei os botõezinhos, meio que sem me importar com o que ia dar, e de repente apareceram umas coordenadas flutuando em cima de um matagal. Obviamente não vou colocar as coordenadas aqui, não tô muito interessado em me expor e muito menos interessado em mandar qualquer outra pessoa para essa furada que eu arrumei. Mas anotei para mim. Então, depois de umas horas me animando e pegando as coisas essenciais no carro, saí um pouco depois do meio-dia. O lugar ficava a mais ou menos uma hora de carro e eu logo percebi que ia ter que andar a maior parte do tempo. Depois de estacionar o carro na beira de uma estrada de terra relativamente segura, arrumei minha mochila e entrei na mata. Agora, eu não sou nenhum covarde quando o assunto é andar em florestas, então passei tranquilamente pelas raízes e mato alto. Fiquei com o celular na mão, com o GPS me guiando para onde eu esperava que não tivesse absolutamente nada. Também tomei todas as precauções, mandei mensagem para os meus amigos com minha localização e o que fazer se não tivessem notícias minhas nas próximas 12 horas. Tinha meios de me defender, etc, etc. O que eu acabei encontrando foi uma clareira meio que mal localizada perto das coordenadas. Pensando bem, acho que o app nem estava me levando para casa, só aconteceu de ela estar lá também. Bem no meio da clareira, estava a casa mais limpa que eu já vi numa floresta. E eu digo, uma casa. Não um chalé, mas uma casa de bairro suburbano de classe média, igualzinha às outras. Em volta da casa, em uns 6 metros de raio, tinha um baita pedaço de terra, que encontrava com a grama da floresta, que por sinal, não era parada. Fui andando até a terra, honestamente, menos interessado na casa e mais atraído pelo letreiro de madeira fincado no chão, logo depois da entrada. Era uma lista de regras, todas impressas em vermelho contra as tábuas de madeira de bétula, e no topo estava escrito: se você quiser entrar na casa, por favor, siga estas regras. Essas eram as regras. Regra 1. Sua batida na porta deve ser musical de alguma forma antes de entrar. Regra 2. Não coma nada. Regra 3. A casa é livre para explorar até o relógio marcar 7h15. Depois que o relógio tocar 7 vezes, você tem 15 minutos para sair ou sentar e esperar pelo seu anfitrião. Embaixo dessa regra, esmagado entre essas palavras e as palavras da regra impressa seguinte, tinha uma declaração rabiscada com giz: saia pela porta dos fundos. Regra 4. Seu anfitrião vai te cumprimentar, você deve responder da mesma forma. Regra 5. Por favor, não seja rude. Regra 6. Seu quarto é no andar de cima, segunda porta à direita. Regra 7. Você pode sair na próxima badalada das 7. Agora, achei isso estranho, obviamente. A primeira coisa que pensei foi que era algum cenário de um show de horrores esquecido, mas por que seria tão limpo? E eu digo, limpo mesmo. Quando cheguei mais perto, ficou cada vez mais claro que não tinha sujeira nas paredes da casa. O telhado parecia recém-colocado, sem uma folha sequer. O concreto da varanda parecia ter sido lavado com um jato de alta pressão. E, como eu tenho muito pouca restrição sobre minha curiosidade, fui até a porta. Em várias passadas longas, caminhei pelos 6 metros de terra batida e subi os 3 degraus até a varanda. Uma cadeira de balanço era o único móvel lá comigo, rangendo para frente e para trás na brisa, virada na direção de onde eu tinha vindo. Foco na porta de novo. Era de uma cor azul clara e, como tudo mais, estava limpa como um espelho, até a maçaneta de latão. Acima da porta, tinha uma placa de madeira simples com o lar do Sr. Martin entalhado nela. Embaixo, um capacho. Bem-vindo, viajante cansado, dizia para mim. Meus dedos já estavam roçando a maçaneta em um movimento inconsciente quando as regras ecoaram alto na minha mente. Lentamente, tirei a mão e só fiquei olhando para a madeira azul clara. Eu realmente não teria pensado 2 vezes sobre aquela placa se não fosse pelo giz rabiscado nela. A escrita parecia, sei lá, frenética. Quase séria demais para o que eu achava que era só uma atração estranha na época. Pensei,
dane-se, e entrei na brincadeira. A única batida musical que eu conhecia era a chave End Aircut, então bati na madeira. Depois que as duas batidas finais ecoaram na casa, a luz da varanda piscou e ouvi um toca-discos começar a tocar lá dentro. Com um pouco de hesitação, abri a porta. As dobradiças nem sequer rangeu quando o interior foi revelado para mim. Senti que estava sendo vítima de uma pegadinha ou algo assim. Parecia que alguém tinha pegado uma casa de bonecas e sacudido ela. Primeiro, tinha um relógio de pêndulo a nem 2 metros da porta. Posso ter pulado, não vou mentir. Passando por ele com cuidado, dei uma olhada no resto do andar de baixo. A sala de estar tinha um banco de parque em vez de um sofá, colocado de frente para a televisão montada. A sala de jantar e a cozinha eram feitas de forma semelhante. A coisa mais notável em ambas era o vaso sanitário apoiado ao lado de um balcão como um banquinho. E, assim como do lado de fora, tudo estava impecável. Tinha fotos penduradas na parede e colocadas em mesas de canto, mas eram todas molduras ainda cheias de fotos de arquivo. Eu conseguia ouvir aquela música do toca-discos o tempo todo que eu estava andando por aí, era só a mesma música estranha de realejo em loop, mas não conseguia encontrar o aparelho. A música parecia simplesmente existir no espaço comigo. Quando me virei para dar uma olhada nas escadas, vi que o relógio de pêndulo tinha se virado para mim. O mostrador do relógio marcava lentamente o tempo. Decidindo ignorá-lo por enquanto, passei por ele para ficar na base da escada. Elas pelo menos pareciam normais. E no penúltimo degrau antes de mim, tinha uma cesta com um bilhete escrito em caligrafia elegante: "Você deve estar com fome. Coma um pouco." Na cesta, tinha uma variedade de barras de chocolate. Ignorei e subi as escadas. Nunca cheguei ao topo. Cada degrau que eu subia só parecia fazer o segundo andar se afastar cada vez mais, então decidi cortar minhas perdas e voltar para o andar térreo. Felizmente, eu fiz isso, mas do lado da escada, estava aquele relógio e assim que meu pé tocou o degrau final, ele começou a tocar. Os ponteiros pareciam olhar para mim, o maior no 12 e o menor no 7. Questionava a minha realidade a cada badalada. Eu definitivamente tinha chegado ali há várias horas, mas essa era a única hora que o relógio cantava. O ar parecia estar me sufocando a cada badalada, me deixando tonto quando o sétimo toque ecoou por toda a casa. Eu fiquei ali, paralisado por aquele móvel, até que as ondas finais de ruído morreram em algum lugar lá em cima. Você tem 15 minutos para sair ou sentar e esperar pelo seu anfitrião, lembro de murmurar para mim mesmo enquanto meus olhos se moviam para a porta da frente. Meu primeiro pensamento foi sobre a placa e o giz rabiscado que alguém tinha deixado, sei lá, há quanto tempo. Meu segundo pensamento foi: parecia que a porta estava me encarando. Não tinha janela na porta, acho que nem tinha olho mágico, mas eu sei quando estou sendo observado. E alguma coisa estava me observando do outro lado daquela tábua de madeira. Lembro de estar de repente na frente dela, não lembro de ter dado os passos para fazer isso e não lembro por que não tinha ido embora até agora, e me inclinando para frente como se fosse abri-la. Ouvi uma respiração do outro lado, mais como uma ofegada. O tipo de ofegada ansiosa que um cachorro faz depois de uma longa corrida e na promessa de água, pesada, mais rápida. A essa altura, seja lá qual for o devaneio que o relógio ou a própria casa tinham me colocado, acabou e percebi que eu realmente não queria ficar por perto para ver quem era meu anfitrião. Voltei para a cozinha e olhei para a porta dos fundos. Essa porta tinha uma janela grande que formava a maior parte de sua estrutura e eu podia ver o círculo de terra se estendendo ao redor da casa com a floresta além dela. Ver o sol atrás das árvores solidificou o fato de que, de alguma forma, eu estava ali quase o dia todo. Eu simplesmente não conseguia entender como. Talvez eu estivesse naquelas escadas por mais tempo do que parecia, ou talvez eu tivesse tropeçado na armadilha feérica mais óbvia do mundo. De qualquer forma, eu ia sair naquele momento. A porta abriu sem absolutamente nenhuma resistência e eu imediatamente desci os degraus de concreto que me esperavam logo do lado de fora. Mas quando eu saí, senti alguma coisa arranhar meu tornozelo. Vi o culpado quando minha cabeça se virou em choque. Um prego grande, meio fora do lugar, saindo da moldura da porta, teve o prazer de se enfiar na minha pele. Eu não verifiquei até estar de volta no meu carro, mas aquele prego tinha cortado minhas calças e me deixou com um corte bem ruim a poucos centímetros do meu tendão de Aquiles.
Quando saí da porta, certificando-me de que ela estava bem fechada atrás de mim, caminhei direto pela terra e comecei a caminhada lenta ao redor da casa para voltar para onde eu tinha saído da mata. Mantive a casa na minha visão periférica, honestamente, um pouco preocupado que, se eu desviasse o olhar por um momento, o prédio inteiro simplesmente desapareceria. Por causa dessa ação, consegui vislumbrar a porta da frente assim que cheguei na linha das árvores. Peguei a mais breve dica de alguma coisa se abaixando na porta antes de bater com força atrás dela. Eu ia apenas voltar para o meu carro, não querendo machucar ainda mais meu tornozelo, mas minha cautela foi abandonada e meus pés começaram a correr quando ouvi o grito mais furioso ecoando atrás de mim. Então, vou dizer isso uma vez e espero que você leve a sério. Se você vir uma casa impecável no meio da mata, não chegue perto dela. Horror folclórico surrealismo doméstico. Parece uma daquelas lendas urbanas que você quase acredita ser real. Pontos que me pegaram. 1. O app como gatilho, genial. Um app idiota e aleatório levando a lugares anômalos é tão atual e assustador. 2. As regras ambíguas, a de bater musicalmente é criativa, mas a do giz saia pela porta dos fundos grita isso já deu errado antes. 3. A casa limpa demais, ótimo sinal de alerta. Nada assusta mais do que perfeição onde não deveria existir. 4. A dilatação do tempo, escadas que se estendem, horas que voam. Puro horror não euclidiano. 5. O prego na porta dos fundos, detalhe sádico e realista. Ferimentos pequenos em situações de pânico doem muito mais. Teorias plausíveis. O Sr. Marte pode ser uma entidade que coleta visitantes. O quarto reserva no andar de cima não é promessa, é ameaça. O relógio é o coração da casa. Quem controla o tempo, controla a realidade ali dentro. A música de realejo? Provavelmente uma armadilha auditiva para deixar todo mundo em transe. O anfitrião nunca esteve do lado de fora. Quem estava ofegando atrás da porta era ele tentando entrar.